do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero estar um pouquinho expressando aqui a minha demora por estar colocando esse vídeo, né? Pedindo desculpa para vocês, porque essa semana foi bem corrido por conta de ter sido meu aniversário também. E as ministrações que eu estou fazendo essa semana, eu tive que preparar todos os visuais. Então, por isso que eu estou colocando hoje, então não trouxe nada assim de diferente para vocês ficarem desesperados para ter que fazer. Não, trouxe mais o básico mesmo, para que você possa estudar, continuar estudando, né? Porque eu sei que você já está estudando, eu venho lendo a revista desde o começo da semana, porém eu não parei para gravar o vídeo. Mas então eu trouxe coisas simples para que você possa também fazer do seu jeitinho aí e ter uma linda aula, uma aula abençoada, né? Explicando para as nossas crianças que nós precisamos ter paciência. Você gosta de esperar? Você chega quando você marca um horário com alguém, você chega na hora certa? Porque se você não gosta de esperar, você também não pode fazer com que as pessoas fiquem te esperando. Não é verdade? A gente tem que tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Mas hoje a nossa história vai estar falando sobre paciência, né? Sobre o rei que não teve paciência. E essa falta de paciência teve grandes consequências para este rei. Então nós estamos falando sobre o último juiz, o primeiro rei e o maior rei de Israel. E vocês se lembram da aula passada? Que nós falamos que o povo reclamou tanto que queria um rei e o Senhor permitiu que esse rei, né, existisse e foi Saul. Samuel elegeu, né, ungiu Saul, o primeiro rei de Israel. Só que aconteceu, o reinado foi acontecendo. Saul, ele foi reinando, Saul foi lutando muitas batalhas, algumas vencia, algumas não. Porém, hoje nós vamos estar falando sobre uma batalha em especial. E hoje o título da nossa lição já começa com algo muito ruim, dizendo assim, o erro de Saul. Então quer dizer que Saul fez alguma coisa errada. Então nós vamos saber o que aconteceu que Saul fez de errado para que, né, isso se tornasse um erro ali para a nação de Israel. Então, o nosso versículo de hoje, olha, a leitura bíblica se encontra em 1 Samuel, no capítulo 13, do versículo 1 ao 15. E o objetivo da lição? Que os alunos compreendam que não devemos nos precipitar, que não devemos agir sem pensar, né? Entenderam? Que nós precisamos ter paciência, saber esperar. Agir sem pensar, pode acontecer algo inesperado, pode acontecer algo ruim que venha prejudicar você. Então, quando você quiser algo, espere no Senhor. Quando você estiver, né, vai acontecer alguma coisa na sua vida, não seja precipitado. Espere o tempo de Deus, né? Espere a mamãe te fornecer aquilo que você quer. Não saia correndo na frente de ninguém, porque você pode se prejudicar. É difícil, mas é necessário nós não agir sem pensar. Então, olha, o ponto central, o precipitado prejudica a si mesmo e aos outros. Então, foi o que aconteceu, né? Então, essa atitude de ser precipitado, às vezes pode prejudicar você mesmo e as pessoas que estão ao seu lado. Então, vamos tomar cuidado, vamos ter paciência, porque a própria Bíblia diz para nós, olha aqui, ó, agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Provérbios capítulo 19, verso 2. Então, agir sem pensar, a Bíblia está dizendo que não é bom. E quem se apressa pode errar o caminho. Errar o caminho pode significar o quê? Fazer com que você se prejudique, fazer com que algo de ruim aconteça com você. Não é somente você ir por um caminho e errar. Não, está dizendo que algo de ruim pode acontecer com você. Então vamos ter paciência, saber esperar e ser, olha aqui, ó,
obediente a Deus. Vamos obedecer a Deus, esperar no tempo dele, que grandes maravilhas vai acontecer na sua vida. Então vamos falar mais uma vez aqui, ó. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa pode errar o caminho. Provérbios capítulo 19, verso 2. Então seja paciente, espere o tempo de Deus para que grandes coisas aconteçam na sua vida. Quando você quer algo, né? Quando você pede algo para a mamãe, aí você fica falando assim, já está pronto? Já? Posso comer? Já? Vai comprar? Pode ser agora? Não é assim? Vocês querem tudo para né? Para hoje, né? Quer para ontem, não quer para amanhã, para daqui uma semana, não. Mas o ser humano é assim, né? Hoje o mundo corre tanto, as coisas estão tão agitadas que as pessoas não querem mais saber de esperar. Anda na rua, mexendo no celular, mandando mensagem, aí pode ser atropelada, pode cair em algum buraco, né? Então não tem paciência, as pessoas estão vivendo tão afoitas assim que pode acabar se prejudicando. E eu trouxe uma ilustração aqui para vocês, né? Vamos pensar que o seu filho pediu para você fazer gelatina. Mamãe, eu quero gelatina. E aí você vai lá, prepara a gelatina, coloca tudo nos copinhos assim bonitinho e vai colocar para gelar. E ali quando você coloca na geladeira, aí ele vem assim, mamãe, já tá pronto? Mamãe, a gelatina já está dura. Mamãe, posso comer agora? Mamãe, ai, mamãe, pode ser agora? Aí o que você faz? Não está pronto ainda, filho, espera mais um pouquinho. Não, mamãe, mas eu quero agora. Então vai, filho, vai lá ver se está pronto. E aí a criança pode chegar lá, né, com todo aquele desejo, aquela ansiedade, quando colocar, olha como que está a gelatina, mole. E ela volta, às vezes está com tanto desejo que vai lá e toma aquilo, faz um mal, é ruim, porque se você comer de pouquinho, é um sabor. Se você beber ele líquido desse jeito, é muito doce e pode te fazer mal. Mas ele vai lá ver se a gelatina está dura. E muitas das vezes eles querem porque querem e acaba se prejudicando. Mas se você tiver paciência e esperar a gelatina endurecer, quando você for comer, ó, olha como que ela vai estar. Vai estar saborosa, porque você vai comer um pedacinho de cada vez. Quando você engole esse, até que você vai pegar o outro pedacinho, já vai sentir um novo sabor, né? Vai ter um outro sabor aquele pedaço, até que você consome toda a gelatina. Então, se você saber esperar, ela vai ter um sabor diferente de que você tomar ela mole. Então, precisamos esperar. Precisamos ter paciência. Tem até um ditado que diz, quem se apressa come cru. Né? Então, são muitas coisas. E tudo isso é para ilustrar o quê? Nós temos paciência. Né? Às vezes nós pedimos algo para o Senhor. Senhor, eu preciso de uma bênção. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, o Senhor precisa me dar uma resposta. Ele não precisa te dar uma resposta. Você precisa da resposta dele. Então tenha paciência, que quando chegar o momento certo, a resposta virá. Se for não, é para o seu bem. Se for sim, é porque era o desejo do Senhor e vai se realizar na sua vida. Então hoje nós vamos aprender mais uma linda história. Eu quero cantar esse cântico com vocês, olha, sobre uma linda história que nós vamos aprender para ensinar para as nossas crianças, ó. É hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia vou abrir e nela aprender lições tão importantes que me ajudam a crescer. Crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. E como que nós vamos aprender de Jesus se nós não somos uma pessoa obediente e nós não somos uma pessoa paciente? Chegamos lá na igreja, queremos arrumar, fazer tudo para ontem? Não.
Vamos chegar devagar, organizar nossa sala, receber os nossos alunos com amor, com tranquilidade, para que eles também se sintam bem e façam o melhor para o Senhor. E olha aqui, ó, tudo isso representa o quê? O nosso corpo. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, primeiro deve agradar o nosso Senhor. E hoje nós vamos continuar falando sobre Saul, o rei que fez algo de errado. Saul, ele saiu para uma batalha e ele levou consigo 4.000 homens. 1.000 homens ficou com Jonatas, seu filho, em um lado da batalha e os outros ficaram com ele. Mas sabe o que aconteceu? Saul começou a ficar pressionado, porque ele tinha que esperar a resposta de Samuel para ver se eles podiam ir para a batalha, para ver se eles iam ganhar, ou se eles não iriam, eles ficariam ali naquele lugar. E o povo começou a pressionar Saul. Enquanto Jonatas estava na outra batalha com os 1.000 homens, eles venceram a guerra. E quando a notícia veio, Saul pegou aquela vitória para ele. Eu venci a guerra. Não foi, ele não deu os créditos para Jonatas. Ele pegou os créditos da vitória para si. E ali o povo queria. Os inimigos eram muitos, muito mais do que aqueles soldados que estavam prontos para guerrear sobre eles. E ali o povo ficou, vamos Saul, vamos agora, vai, pergunta para Deus. E naquela época eles não tinham como, hoje nós temos, como que eu posso dizer, o contato direto com o nosso Deus. Nós podemos falar com o Senhor direto, porque Jesus, ele já veio aqui como sacrifício e nos deu livre acesso ao nosso Deus. Mas naquela época não. Eles tinham que esperar o sacerdote vir oferecer sacrifício aonde eles estavam e ali o sacerdote iria receber a ordem de Deus. Vai, pare, espere mais um pouco ou não, volte para casa. E ali aconteceu que Samuel já estava bem velho já. Né? Samuel já não tinha mais aquela força de quando, né, ele estava lá no templo, que ele foi um ungido juiz de Israel. Não, ele já estava bem velhinho. Né? Porque o povo já estava pedindo um rei. Por quê? Porque Samuel já estava bem velhinho. E aconteceu que Saul, ali diante daquele povo, daqueles soldados, né, pressionando Saul, vai Saul, vai lá perguntar para o Senhor é o rei, o senhor não é o rei? Né, eles podem ter dito assim, o senhor não é o rei de Israel? Vai lá, consulte a Deus. E Saul não aguentando mais, né, aquela pressão. E ele não tinha direito, porque ele era o rei de Israel, ele não era sacerdote, era somente os sacerdotes que ofereciam sacrifícios e ouviam a voz de Deus. E sabe o que Saul fez? Ele não teve paciência de esperar Samuel e ele foi e ele pegou um animal. E ele ali, olha, aqui mostra, né, o príncipe Jonatas lá na sua batalha, né, ele venceu aquela batalha. E quando Samuel ouve que ele venceu a batalha, para ele não ficar por baixo, né? Meu filho venceu a batalha e eu estou aqui parado, esperando Samuel vir para que eu possa sair para a guerra, para lutar contra o povo inimigo. Então, sabe o que Saul fez? Ele foi e ofereceu sacrifício no lugar em que era para Samuel estar. E sabe o que aconteceu? Quando ele terminou de oferecer aquele sacrifício, ele foi reprovado por Deus, porque Samuel chegou bem na hora. E quando Samuel chegou, Samuel chamou a atenção de Saul. O que você está fazendo? Você não pode fazer sacrifícios. Somente o sacerdote é que pode fazer sacrifício a Deus. Então, naquele momento, Saul, ele fez algo que desagradou o coração de Deus. Ele tomou uma atitude que não cabia a ele.
e ali ele foi reprovado. Então, que eu e você nesse dia possamos ter paciência e esperar a vontade do nosso Deus, para que o nosso Deus aprove tudo aquilo que nós vamos fazer. Por isso eu digo para você aqui, ó, pare de fazer as coisas precipitadas. Tenha calma, tenha paciência. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão para sua alma. Então que você possa parar e esperar a vontade de Deus. E que você possa entender que somente Jesus pode te mostrar o caminho certo, porque somente Ele é o verdadeiro caminho, o único caminho. Se você estiver pensando em fazer algo na sua vida, tomar alguma decisão, dobre os seus joelhos e pergunte a Deus se é para você fazer isso ou para você esperar. Sabe por quê? Ali Samuel disse para Saul: você não vai ser um rei muito prolongado aqui em Israel. Deus vai levantar um rei segundo o coração dele. Imagine só, quem será que vai ser esse rei segundo o coração de Deus? Porque Saul, ele foi reprovado por Deus, porque ele não soube, talvez ele se achou rei de Israel, o melhor, eu posso, eu faço, eu mando. Não, quem manda na nossa vida é o Senhor e aqueles que o Senhor ordenou, preparou para cuidar de nós. Então aqui nessa terra tem pessoas que nós precisamos respeitar, pessoas que nós precisamos ouvir, porque são escolhidos de Deus aqui nessa terra para nos ajudar. Então que você possa, ter paciência, não cometer o erro de Saul, ser precipitado e receber um não do nosso Deus. Então que você possa ser, uma tia, uma evangelista de crianças que saiba ouvir o não e o sim do seu pastor, que saiba ouvir o não e o sim do seu líder, da sua coordenadora, e que você possa, criança, se estiver assistindo, que você possa ser, também saber ouvir o sim e o não daquelas pessoas que estão cuidando de você. Amém? Que você saiba ouvir conselhos, que você saiba ouvir, espere um pouquinho e você possa esperar. Amém? Então, assim como Saul foi reprovado, outro rei irá se levantar, mas esse rei será diferente, será segundo o coração de Deus. Então, que você possa continuar ensinando as suas crianças, fazendo a vontade do Senhor aqui nessa terra, que você possa continuar abençoando vidas, para que elas possam se achegar ao Senhor, obedientes. E o Senhor fala assim: vinde benditos do meu Pai, possuí a herança que está reservada para vocês desde a fundação do mundo. E eles vão estar ali, porque você ensinou o caminho certo. Amém? E eu quero agora aqui estar mandando um beijo para uma das minhas amiguinhas que eu vi ontem lá na cidade de Valinhos, na Assembleia de Deus de Valinhos. A Júlia ficou me esperando para me dar um abraço, para dizer que ela assiste os meus vídeos. Deus te abençoe, Júlia. Um grande beijo para você e a Giulia também. Elas estavam juntas. Um grande beijo para vocês e quero desde já expressar a minha gratidão por todos vocês que têm me assistido e onde nós temos nos encontrado. Vocês têm sido grande bênção na minha vida e têm feito do meu ministério, da minha disposição aqui em fazer a obra do Senhor mais feliz. Amém? Que o Senhor continue abençoando você. Se você gostou dessa pré-aula, deixe seu like, seu joinha, seu gostei. Curta este vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço para você e até a próxima pré-aula.